Ei, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre acidente de trabalho. Semana passada eu postei o link, da videoaula sobre acidente. A gente estava falando um pouquinho sobre acidentes e a gente entrou nos fatores de acidentes, que a gente tem o agente da lesão, a condição insegura, o ato inseguro. Eu parei até aí na aula passada. Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre os dois últimos fatores de acidentes, que é o acidente tipo e o fator pessoal inseguro. Espero que vocês estejam acompanhando, viu? Qualquer dúvida, coloquem no mudo, mandem e-mail, tá? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Conto com vocês, então, para a gente não deixar acumular, né? Porque vocês têm outras milhões de disciplinas, então a gente tem que ir dando conta do recado, tá? Então vamos continuar, gente. Agora nós vamos falar sobre acidente tipo. Essa expressão acidente tipo, o que ela está falando? Na prática, é para a gente definir a maneira como que as pessoas sofrem a lesão. Isto é, como que aconteceu o contato entre a pessoa e o agente lesivo, né? A coisa que machucou a pessoa, seja esse contato violento ou não. Então, é importante lembrar que a boa compreensão do acidente tipo vai facilitar muito a identificação dos atos inseguros ou das condições inseguras. Então, para análise de risco, é muito importante você definir bem esse acidente tipo. Então, tem uma classificação que a gente separa para poder entender melhor o que são esses acidentes tipos. Então, um deles, chama batida contra. Então, o que é isso? É a pessoa bater o corpo ou parte do corpo contra algum obstáculo. Então, ocorre muito com movimentos bruscos que a gente às vezes faz, ou movimento descoordenado, ou algum imprevisto, tá? Quando geralmente predomina o ato inseguro. Ou mesmo nos movimentos normais, quando pode ter uma condição insegura, por exemplo, coisas fora do lugar. Você está no seu ambiente de trabalho, você sempre passa lá todo dia, aí de repente você vai e pum, bate contra alguma coisa. Opa, essa coisa não estava aqui. Então colocaram algum entulho atrapalhando o acesso à circulação. Uma desorganização ou pouco espaço pode fazer a gente bater contra alguma coisa. Como a gente pode ver aí nesse exemplo, esse conhecimento dos acidentes é um caminho que facilita muito a identificação ou dos atos ou das condições inseguras. Agora, a batida por. Então, nesse caso, a pessoa não bate contra alguma coisa, mas ela sofre batidas de pessoas, de objetos e aí vai. Por exemplo, a pessoa é ferida às vezes por colocar-se em um lugar perigoso ou por não usar o equipamento adequado de proteção, ou outras vezes por não haver protetores que isolem, por exemplo, partes perigosas de equipamentos ou que retenham nas fontes os estilhaços e outros elementos agressivos. Então, excluem desse tipo de acidentes as quedas verticais, tá? Então, quedas por ação de gravidade não entra nisso. Vai ter uma outra classificação que é queda de objeto, tá? Que é agora, queda de objetos. Esses são os casos em que a pessoa é atingida por objetos que caem. Essas quedas podem ocorrer das mãos, dos braços, do ombro da pessoa ou de qualquer lugar em que esteja o objeto apoiado, geralmente mal apoiado. Embora nesses casos seja uma batida por, essa classificação é feita à parte, tá? Porque a ação do agente da lesão é diferente. É queda pela ação da gravidade, não por um arremesso e não por uma batida. Tá bom? Então, por isso que as medidas de prevenção também vão ser bem específicas. Agora tem outro que são a queda das pessoas. A pessoa sofre lesão ao bater contra qualquer obstáculo, aparentemente como no segundo acidente tipo, tá? Classificado lá como batida contra. Só que o acidente em si, isto é, a ocorrência que leva a pessoa, neste caso, a bater contra alguma coisa específica, assim como também são os meios preventivos. Então, por exemplo, a pessoa cai por escorregar, por tropeçar. Pode acontecer, né? Então, essas ocorrências quase sempre é por condições inseguras. Ela pode cair por se desequilibrar também, pela quebra de escadas, quebra de andaimes, ou muitas vezes simplesmente pelo abuso do risco, que ela sabe que tem. E às vezes, né, acontece de cair. Então, duas quedas a gente consegue distinguir.
A pessoa pode cair no mesmo nível que se encontra, né? Eu tô aqui andando no chão, loft, caí, escorreguei, desequilibrei, machuquei, ou cair para um nível anterior, né? Quem trabalha em altura caiu de uma escada para baixo, ou caiu de um terceiro andar para um segundo, que teve um buraco, alguma coisa no piso. Então, em alguns casos, para estudos mais profundos, desdobra-se esse acidente tipo nos dois acima citados, nesse que eu falei. Mas, gente, há pouca possibilidade de ocorrer quedas de níveis diferentes. Então, o desdobramento é dispensável, desnecessário, porque vai trazer mais trabalho ainda do que precisa. Tá? Esse desdobramento dos acidentes típicos é para facilitar na análise de causa. Se você vê que está gastando tempo, gastando dinheiro, não está levando a nada, não tem sentido você continuar uma investigação. Agora, um outro tipo aí de acidente tipo, prensagem. Prensagem entre. Então, ocorre quando a pessoa tem uma parte do corpo prensada entre um objeto fixo, lá parado, e um móvel, ou entre dois objetos móveis. Então, às vezes você está na parede, fazendo seu trabalho no canto, e vem uma paleteira, e vem uma prensadeira, alguma coisa, e pum, te espreme, te prensa entre. Ou às vezes você tem dois rolos compressores, ou tem dois objetos móveis que prensa você. Tá? Esse tipo de acidente é relativamente frequente devido ao ato inseguro praticado no manuseio de peças, de embalagens, e também devido ao fato, às vezes, da pessoa colocar a mão, descansar braço em pontos perigosos de equipamentos. Aí pode ocasionar esses tipos de acidentes. A prevenção desse acidente tipo, assim como dos outros exemplificados anteriormente, além de dispositivo de segurança de equipamentos, requer dos trabalhadores muita instrução, muita responsabilidade no que diz respeito às regras de segurança, tá? Então, assim, para a gente evitar um tipo de acidente assim, é importante sinalização correta no local de trabalho, a proteção, né, dos equipamentos, de partes móveis, de partes perigosas, de partes com polias, com compressores, você ter a tela de proteção, a capa de proteção, você ter responsabilidade no trabalho que você está fazendo, tá? Outro tipo aqui, ó, de acidente tipo. Esforço excessivo ou mau jeito. Então, nesses casos, a pessoa não vai ser atingida por determinado agente. Ela vai sofrer uma lesão, como uma distensão lombar, uma lesão na coluna, alguma coisa desse tipo, causado por quê? Por uma má posição do corpo, por um movimento que você faz brusco, assim, rápido, em más condições. Um super esforço lá empregado, né? Um esforço excessivo, principalmente na espinha e na região lombar. Embora já se tenha falado, escrito e orientado sobre os métodos corretos de levantar, de transportar manualmente volumes e materiais, sempre é necessário renovar as instruções e insistir nas práticas seguras. Então, por mais, gente, que o trabalhador tenha noção, sabe das regras, né, das normas, das instruções para realizar lá determinado tipo de trabalho, que seja de levantamento de peso ou de levar alguma coisa para um lado e voltar, sempre é necessário insistir nessas boas práticas. Porque às vezes a pessoa quer terminar mais rápido o serviço, aí pega mais peso do que o necessário, aí nesse pegar peso, além de machucar a coluna, pode até chegar a cair ou de machucar outra pessoa, e aí desenrolam outros acidentes tipo. Tá? Outro aqui, ó, exposição a temperaturas extremas. Então, são os casos em que a pessoa se expõe a temperaturas ou muito altas ou muito baixas, que sejam elas ambientais ou até radiantes, sofrendo as consequências de alguma lesão ou mesmo de uma doença ocupacional. Então, queimaduras por raios de solda elétrica e outros efeitos lesivos imediatos, sem que a pessoa tenha tido contato direto com a fonte de temperatura extrema, são exemplos desse acidente tipo, tá? Agora, contato com produtos químicos agressivos. Gente, os produtos químicos estão aí, fazem parte, aí está um exemplo, né, nessa foto, de um frentista de posto. Trabalha com produto altamente agressivo, inflamável, né, perigoso.
Então, a pessoa sofre lesão pela aspiração, então por respirar ou ingerir, né, produtos, ou pelo simples contato, às vezes, da pele com esses produtos. Podem reparar, todo posto de gasolina é aberto. Não existe posto fechado, né, com teto, com parede. Por quê? O ar precisa circular, para não dar nenhum tipo de agressão, de contaminação para as pessoas. Então, inclui-se também os contatos com produtos que apenas causam efeitos alérgicos. Então, quantas pessoas que mexem com a soda cáustica, com amoníaco, com cal, né, cimento, que machuca mesmo a mão. Ocorrem geralmente devido à falta ou à má condição de equipamentos destinados à manipulação segura desses produtos agressivos, a falta de suficiente conhecimento do perigo ou ainda por confusão entre os produtos. Então, assim, a gente está usando um produto agressivo para a pele, agressivo para o nariz, né, para a gente ingerir, para a gente aspirar. Gente, tem que pôr uma máscara, tem que pôr uma luva ao manusear. É um ácido que vai queimar a sua pele. Você tem que se proteger. Porque o mal da vez é a gente achar que nunca vai acontecer nada com a gente. Ok, nós temos que pensar assim. Mas, para isso, a gente tem que agir com segurança, tá? Outra coisa, a falta de ventilação adequada é responsável por muitas doenças ocupacionais causadas também por produtos químicos. Então, um ambiente que trabalha com esse tipo de produto precisa ter a circulação do ar muito bem projetada. Não dá para ficar com uma ventilação deficiente. Agora, contato com eletricidade. As lesões podem ser provocadas por contato direto com os fios ou outros pontos carregados de energia, ou um arco voltaico, né, que é o arco elétrico ou o circuito mesmo. O contato com a corrente elétrica no trabalho sempre é perigoso, gente. É inerente, então assim, faz parte de uma profissão contato com a corrente elétrica, de quem trabalha com isso, tá? Os acidentes tipo de contato com a eletricidade são potencialmente mais graves. Por quê? O risco de vida quase sempre está presente. Então, muitos casos ocorrem por erros ou por falta de proteção adequada, mas em grande parte deve-se ao abuso e à negligência. Gente, é muito sério, porque envolve risco iminente de vida, tá? Outros acidentes tipo. Então, é assim, é possível a gente fazer desdobramentos, né, para ir estudando e vendo para chegar lá naquela causa certinha, qual foi o acidente tipo, para a gente poder chegar numa conclusão final num relatório e aí tomar medidas corretas, né, assertivas para que não ocorra acidente de novo. Então, esses desdobramentos é bacana fazer, mas desde que seja vantajoso para o estudo que se propõe a efetuar. Por quê? O objetivo maior vai ser a prevenção sempre dos acidentes. Então, o tipo de queda da pessoa poderá ser subdividido, por exemplo. Isso, naturalmente, vai ser mais vantajoso em empresas que trabalham com vários níveis, por exemplo, a construção civil, construção de um prédio grande, de um viaduto, de uma ponte, né? Então, depende também do local de trabalho que está se estudando o acidente. Além desses acidentes tipos citados, existem outros também menos comuns. E por ocorrerem pouco, né, não tem uma classificação específica. Então, eles podem ser identificados por não se enquadrarem em nenhum dos acidentes tipo aqui relacionados. Então, mais uma vez, é bom lembrar que a classificação aqui proposta, tudo que eu falei desses exemplos, baseia-se na maneira pela qual a pessoa sofre a lesão, tá? Ou entra em contato com esse agente lesivo, e não tem a ver com a ocorrência física, por exemplo, do ambiente, né? O meio que se encontra, e nem com o gênero ou com o extensivo dessas lesões. Então, por exemplo, o mesmo acidente meio, então olha aqui, o ambiente que nós estamos pode causar diferentes acidentes tipos. O que é isso? Deixa eu dar esse exemplo, olhem essa foto aí. Numa explosão, por exemplo, uma pessoa poderá ser batida por algum estilhaço. Outra poderá sofrer uma queda. Outra ainda poderá ser atingida por uma onda de calor. Então, portanto, o acidente tipo aqui referido está bem caracterizado.
desde a sua definição até a sua interpretação na prática, tá? Então, esse ambiente meio aí, o ambiente que ocorreu esse acidente, né, nessa explosão, olha, a gente caracterizou vários acidentes tipo, tá? A classificação será eventualmente um pouco difícil nos casos em que o acidente puder aparentemente pertencer a dois tipos. Ok, mas a gente conhecendo bem os pontos mais importantes para a classificação, não vai haver dificuldade. Por isso que uma equipe é montada para se estudar direitinho tudo isso e chegar na mais certa conclusão. Tá? Exemplo, uma pessoa recebe contra o corpo respingos de ácido e sofre queimaduras. O acidente tipo é o contato com o produto químico, pois o que determinou essa lesão foi a agressividade química desse agente, no caso desse ácido, tá bom? Uma pessoa recebe um choque, que a faz cair e bater com a cabeça no chão. Aí sofre um ferimento. Se esse ferimento foi só devido a essa queda, o tipo é a queda da pessoa. Se eventualmente sofresse também alguma lesão de origem elétrica, teriam ocorrido 2 acidentes tipo. E o caso deveria ser assim registrado. Tá? Em alguns casos, apesar de todo o cuidado, poderá restar alguma dúvida, pelo fato da classificação proposta ser apenas genérica, né? Mas então, para ganhar tempo, enfim, para não desperdiçar tempo em detalhes que podem não compensar esse esforço e esse tempo que a gente gasta para analisar, é preferível a gente optar pela generalidade e dentro dela dar a devida atenção aos fatos específicos, que possam servir para a conclusão geral do relatório, que é o objetivo final. Isto é, o que fazer para prevenir novas ocorrências. Tá, gente? E, por fim, o último fator de acidente chama fator pessoal inseguro. Então, é a característica mental ou física que ocasiona o ato inseguro e que, em muitos casos, também criam condições inseguras ou permitem que elas continuem existindo. Vou explicar. Esses fatores pessoais predominantes são atitude imprópria. O que é isso, gente? É você não ter a postura correta no seu local de trabalho. Então, você desrespeitar as instruções, as normas, as regras da empresa, ter uma má interpretação das normas, o nervosismo, o excesso de confiança. Tá? Não confunda quando eu falo assim, para a gente ir trabalhar disposto e acreditando na gente é uma coisa. Agora, com excesso de confiança, subir lá no salto e achar que é o bonzão, que nunca nada vai acontecer com você, que você não precisa fazer nada, isso não pode, tá? Outra, a falta de conhecimento de práticas seguras. Outra, a incapacidade física para o trabalho. Gente, respeitando aqui todos os seres humanos. Mas alguma pessoa portadora de alguma deficiência física, por exemplo, ela não talvez vai ser, ou mental também, não vai ser capaz de realizar determinado posto de trabalho, determinada tarefa. Mas isso não faz da pessoa menos ou mais, de jeito nenhum. Ela vai ser capaz de realizar tantas outras, mas tem algumas que ela não tem condições, por essa limitação e pelo bem dela, pela saúde dela, tá? Então, esse fator pessoal inseguro é a causa relativa ao comportamento humano que leva à prática do ato inseguro. Então, vamos ver um exemplo. Só repetindo, reforçando que isso é importante. Confiança excessiva, o desconhecimento ou às vezes um treinamento insuficiente, fatores psicológicos, a má interpretação do perigo e más condições de saúde física e orgânica. Então, quando o trabalhador ele executa suas tarefas laborais com má vontade, com más condições físicas, sem nenhuma experiência, por exemplo, um trabalhador embriagado. Gente, eu conheci uma pessoa lá na minha cidade que antes de ir para o trabalho bebia cachaça e ia trabalhar.
Então, depois ele teve, né, foi revelado isso. Graças a Deus, assim, acidente sério não teve. Nem com ele, nem com quem estava próximo a ele, né? Porque a pessoa, às vezes, vai e não preocupa nem com o outro. Que ele pode machucar é o outro. Né? Se não tem nem amor pela própria vida, mas que tem pelo menos pela dos outros. Então, assim, depois se afastou, foi no psicólogo, aí descobriu que estava com problemas pessoais, tal, e por isso achava na bebida uma fuga para os problemas. Foi tratado direitinho, foi deslocado da tarefa que ele estava, não podia mais realizar. Tá muito sério. Ou trabalhar assim, né, drogado. A bebida é uma droga, mas outros tipos aí também de droga, aí vocês pensam. Outra, trabalhador com alguma deficiência física ou psíquica. Então, nesse caso aqui, entendam, vamos supor, trabalhar em ambientes fechados, mas enclausurados. Tem gente que tem a claustrofobia, que é o pânico do lugar fechado, então é uma condição psicológica, ela não tem condições de trabalhar num lugar desse. Dentro de uma mina de carvão, uma mina assim embaixo da terra, num subsolo. Mas isso não faz dela menos do que o outro. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas ela só não está apta a trabalhar nesse tipo de ambiente. Não tem problema. Ela vai encontrar um local de trabalho que a faça feliz, que a faça realizada. Tá? Então, mesma coisa, vamos supor, uma pessoa paralítica, né, de cadeirinha de roda, sem o movimento das pernas. Trabalhar na construção civil, lá na altura de um prédio de 10 andares, colocando cimento, fazendo a laje, a gente sabe que é complicado, que não dá. Mas isso faz da pessoa menos ou mais? De jeito nenhum. Ela é capaz de fazer muitas outras coisas, muitas outras tarefas, né? Mas aquela específica não dá. Tá bom? Mas assim, tarefa não vai faltar para as pessoas. O emprego não vai faltar para as pessoas, mas a gente precisa encaixar, descobrir o que melhor, né? O que melhor se adequa. Outra, excesso de horas extras. Então, por exemplo, a pessoa está trabalhando no primeiro turno, aí o patrão está precisando de alguém no segundo, de alguém no terceiro, aquele trabalhador é bom, coisa está precisando de dinheiro e vai, começa. Aí vai emendando, gente, trabalho atrás de trabalho. Ok. No início até se consegue, mas depois vai vindo o cansaço. Porque o corpo não é uma máquina. A gente precisa dormir, precisa comer, precisa se distrair também, tem os momentos de lazer. Então, uma hora vai começar a dar ruim. Não vai estar fazendo o trabalho com tanta atenção, com tanto ânimo, tá? Isso não é legal. E outra, problemas conjugais, né? Problemas familiares, no relacionamento. Então, isso tudo aí pode afetar no trabalho. Claro, gente, não existe. É uma balança. A gente precisa estar bem no lado pessoal e precisa estar bem no lado profissional também. Quando não está nenhum nem outro, abala os dois. Isso é normal, a gente sabe. Tá? E problemas todos nós temos. Temos que ter a capacidade para resolvê-los. Determinação das causas. Gente, então, em princípio, a gente tem 3 fatores principais causadores de acidentes. As condições inseguras, que são referentes, inerentes, que eu quero dizer, que está englobado as instalações, então faz parte da estrutura daquele ambiente que você trabalha, por exemplo, máquinas e equipamentos. Atos inseguros são entendidos como atitudes indevidas do elemento humano, então aí é comportamental, é nosso, do trabalhador, né, de fazer ou não uma coisa correta ou não, e eventos catastróficos, como inundações, tempestades, os tsunamis, terremotos, furacões, que aí não depende da gente, né? É da natureza mesmo que pode acontecer. Os 5 fatores que a gente relatou, então, são de suma importância na determinação das causas do acidente. Ocorrem eles em determinada sequência para determinar o resultado final. Então, o melhor método de colocar em prática a análise das causas de um acidente com a finalidade de prevenção, que a gente sempre pensa nisso, eu quero prevenir, gente, eu não quero deixar o acidente ocorrer, eu quero que ele não ocorra. Então, vamos trabalhar em cima da prevenção. É a utilização desses fatores como um guia de análise das condições do trabalho e a determinação das fontes de acidentes, de modo a permitir a adoção de medidas preventivas, tá?
Isso pressupõe o quê? A identificação de cada agente para o levantamento das causas do acidente. Resumindo, podemos dizer que na determinação da causa devemos levar em conta fatores pessoais, fatores materiais. Os fatores pessoais, que são dependentes do homem, os quais originam os atos inseguros. E os fatores materiais, que são dependentes das condições existentes nos locais de trabalho e que originam a condição insegura. Muitas vezes, a causa do acidente de trabalho é desconhecida, cabendo a esses profissionais a aplicação, de algumas técnicas de gerenciamento de risco que vão ajudar na investigação dos acidentes. Então, vamos ver algumas dessas principais técnicas, tá? Primeiro, HAZOP é uma abreviação do inglês para Hazard and... Ai, pessoal, desculpa, no último slide a bateria do meu computador acabou, o computador desligou de novo, então eu tô só gravando mais esse pedacinho pra gente finalizar a aula, tá? Desculpa, peço desculpa para vocês. Então vamos continuar pra gente finalizar aqui, rapidinho. Eu estava falando sobre a determinação das causas, né, do acidente. Então, é muito importante, né, se conhecer realmente a causa ou as causas para poder chegar, né, num ponto final. Então, sempre tem uma equipe de profissionais que trabalha para aplicar essas técnicas de gerenciamento de risco, para evitar mais acidentes. Então, como eu estava falando, algumas técnicas. HAZOP é a abreviação do inglês para Hazard and Operability Studies. Então, é uma técnica de análise de riscos voltada para a segurança de processos, onde se pode avaliar desvios de variáveis, como pressão, temperatura, concentração, no processo em si. BTA é a abreviação do inglês para Bone Tie Analysis. É uma técnica de análise de risco voltada para a avaliação de controles existentes. Então, para evitar que o evento ocorra e para reduzir as suas consequências, caso esse evento venha a ocorrer. O evento que a gente fala é um acidente, tá? IFMECA é a abreviação do inglês para Failure Mode Effect and Criticality Analysis. Então, é uma técnica de análise de risco voltada para a confiabilidade de sistemas e equipamentos. Gente, então assim, tem uma rede imensa, sabe, de determinação de análise de riscos. É muito importante que se faça, é dispendioso, né? Então, custa dinheiro, porque você envolve um pessoal qualificado e treinado para ajudar. Tem empresas, gente, que só trabalham com essa parte de análise de risco. Então, você às vezes contrata para te ajudar a pensar o que aconteceu, por que esse acidente aconteceu, vamos analisar para chegar numa causa ou mais de uma causa e aí você atuar em cima e evitar que um novo acidente ocorra. Como eu disse, acidente, gente, é sempre prejuízo, não é legal. Ninguém quer que ocorra, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, obrigada.